Olá, pessoal. Mais um ArcaCast. Muita alegria ter você conosco. Nós estamos com uma mesa mais que especial. Mas antes mesmo de falar dos convidados, apresentar a nossa bancada, Pastor Carlinhos. E aí, galera, muito bom estar com vocês. Eu espero que hoje seja muito edificante. Eu, Heitor, que vocês já conhecem. Honrar também a vida de Tiaguinho e Sidney, a nossa equipe da produção. E os nossos convidados, um casal aqui da nossa igreja, que nós temos muito carinho, Bárbara e Lucas. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Espero estar aqui agregando, né, para vocês aí, que a gente puder estar agregando aqui, conte conosco. Bárbara e Lucas eu conheço há relativamente pouco tempo, mas eu considero já uma amizade bem profunda. A gente convive com uma certa intensidade, mas nem eu mesmo sei com profundidade a questão da conversão. Todo convidado que a gente chama, a gente pergunta como foi o seu processo de conversão, o conhecer a Cristo. Queria que vocês falassem um pouquinho disso e se essa conversão ela foi em conjunto, né? Vocês já estavam juntos ou se foi de forma individual? Foi em conjunto, a gente já estava junto. Minha sogra, meus sogros são aqui da igreja e eles sempre chamavam a gente para vir, né? Eu lembro que a gente relutava um pouquinho. Eu até não queria vir, ou vinha às vezes com ela assim para acompanhar, e um dia a gente veio e gostou bastante, como foi ficando, a gente participou de célula, né? A gente entrou na célula do pastor Carlinhos, e foi quando veio a conversão. Foi em conjunto, foi eu e ele, a gente se converteu junto. Que massa. Que massa. Foi mesmo. Foi como isso? Fala aí um pouco de detalhe, assim. Foi, assim, eu sempre acreditei muito em Deus, né? Sempre, minha vida, assim, sempre foi um milagre, eu digo. Então, Deus sempre fez realmente parte da minha vida. Mas eu não vim em um lar cristão, né? Lá em casa todo mundo acreditava, mas Deus era aquela pessoa distante, né? A gente não tinha aquela coisa, aquele hábito realmente cristão de ir para a igreja, né? De fazer oração. E eu já vim de uma família, assim, desestruturada, né? Eu não fui criada pelos meus pais. E Lucas não, Lucas já veio de uma família tradicional, digamos assim, com um pai e com a mãe, que também não eram, né? Eles não eram aqui da igreja antes. Mas Lucas já teve mais esse contato, assim, Isso. né? Com questão de oração, com tudo. E quando a gente se conheceu, eu já conheci minha sogra, ela já estava aqui na igreja. Vocês se conheceram na adolescência, não foi? É tempo de escola. Na De escola, escola, né? Foi. A gente 2010. Foi, mas a gente 2010. começou a namorar. Quando eu tava vindo pra cá, eu tava dizendo assim, irmão, é melhor evitar falar data. Mas foi em 2010. Assim, Que a gente se conheceu. Nos conhecemos na escola, 2011. 2011 a gente começou a Começamos namorar. a A gente era namorar. terceiro ano na escola. Massa. Massa. Do ensino Eu médio. também comecei a namorar com Renata. Eu tava no terceiro ano. E Renata, assim, né? De olho no menino. Assim, eu fui, né? Seduzido, né? Ela tava. Né? Compartilho também da mesma situação, né? Mas. Ela tava na faculdade já, na metade da faculdade e tal. Aí é uma onda porque. Não, e assim, a questão da família, né? Tipo, eu tinha uma irmã bem ciumenta, assim, ficava, ela é muito velha pra você, coisa assim, sabe? Mas, graças a Deus. Mas assim, eu queria saber um pouco assim, no primeiro momento, né? Depois vocês podem falar um pouquinho de forma mais pessoal aí, mas como foi esse encontro de vocês, assim, de conviver com realidades familiares diferentes, né? E vocês ter que construir um lar, ter que construir uma família, vocês poderiam falar um pouco sobre isso, assim? Você começa a falar? Eu começo. Foi difícil, né? Porque no início, eu morava com a minha tia e Lucas já de uma família bem tradicional, como eu já falei. Então, apesar de tudo isso, eu sempre fui muito bem resolvida. Então, eu não tinha muito essas dificuldades, não. Eu sempre acreditei muito em Deus e eu sabia que era a vida que eu tinha e eu tinha que fazer do melhor com aquilo que eu tinha. Então, ele foi se inserindo, né, aos poucos na minha realidade, em família, e eu também na dele. E, assim, meus sogros me acolheram, né? Então, eu senti aquele pai e mãe mesmo. Mas depois tudo fluiu, né? Pegando o gancho em relação à questão de criação, né? A criação dos meus pais,
eu posso dizer que foi um pouquinho assim debaixo das asas dele, né? Então, quando nós decidimos sair de casa e viver vida de casal mesmo, não foi tão legal assim, não. Não foi uma vá com Deus, meu filho, benção, pode ir se embora. Não, eles queriam que a gente tivesse próximo a eles, né? Mas eu sempre tive uma grande responsabilidade, apesar de ser novo, né? Eu posso me considerar novo, mas 29 anos. Entendeu? Mas eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Então, eu lembro que quando eu decidi entrar no quartel, foi contra a decisão do meu irmão, contra a decisão dos meus pais também, porque eles disse, não, quartel não vai dar, mas eu queria, porque eu já estava namorando com Bárbara e queria ter um meio para a gente poder sair e tal. Porque até então, no período de escola, quando estudávamos junto, quem pagava tudo era a Bárbara. Para ser bem sincero, a gente ia fazer um lanche. Sei bem o que é isso. Né? Eu ia fazer um lanche, eu levava o lanche de casa que minha mãe preparava fruta, todo mundo tirava onda comigo. Rapaz, velho, terceiro ano tá comendo frutinha e tal, e Bárbara sempre pagava esses negócios, né, pra mim. Então, eu sempre fui muito responsável. O nosso casamento sempre foi baseado também em diálogo, né? A gente tá... Quanto tempo juntos? 11 anos juntos? Ele é muito maravilhoso. Entendeu? Então, eu acredito também que, pelo que os nossos amigos falam conosco também, eles se inspiram muito na gente pelo nosso convívio, né? Porque, assim, não é um convívio de brigas, enfim, é família mesmo. Nós vivemos para o nosso trabalho, vivemos para os nossos filhos também. Então, é mais ou menos isso. Entendi. Quem tá em casa pode até não entender. Eu vou dar um spoiler bem rápido e eu acho que Bárbara ela poderia aprofundar o porquê das pessoas falarem isso, né? Eu sou uma dessas pessoas que sempre exaltei o relacionamento de Lucas. Primeiro que Bárbara ela vem de um relacionamento familiar extremamente complicado e conturbado. Ela vai falar melhor sobre alguns detalhes. E sempre me marcou de Bárbara o sentimento de vencer a condição de vítima, sabe? Só que sem se tornar autossuficiente. Entender que eu não sou uma vítima, que eu posso lutar contra as circunstâncias que a vida me dá. Mas eu preciso depender de Deus. Isso não me faz não depender de Deus. Em contrapartida disso, a gente vê vocês, desde sempre, um relacionamento literalmente uno. Eu brinco que teve um evento que foi muito engraçado, que Bárbara, quando voltou do cursilho, aí eu e Lucas ia vir pra cá, meu amigo, se era pra gente estar aqui de 5 horas, 3 horas, o Lucas estava lá, disse, eu vou ser o primeiro, irmão. Quando ela abrir a porta, ela vai me ver logo. E eu acho isso muito massa. Assim, eu queria que Bárbara falasse um pouquinho do testemunho dela e que Lucas dissesse como foi, como homem, né, viver porque quando a verdade é que eu casei, eu criei um relacionamento, os problemas do outro são meus problemas, né? Acho que um dos maiores problemas do casamento é querer dizer que o problema é de um é o problema dele. Queria que Bárbara dissesse um pouquinho de como foi, né, esse testemunho dela. E você, Lucas, de como foi essa visão de os problemas dela também são meus e lidar com tudo isso. Eu pegando só um gancho antes de Bárbara falar, primeiramente eu amo muito minha esposa, né? Eu sempre falo muito a ela também, falo para os meus amigos também. E o que me deixa impressionado é como ela é uma grande esposa, uma grande mãe e uma grande amiga, né? Ela vai falar um pouco mais da história dela, mas ela conseguiu fazer isso que você falou, reverter a situação, né? Dependendo de Deus, claro, né? Discernimento, muita coisa. E fez uma coisa totalmente que ela não teve tanto... Apesar dela ter sido criada com muito amor com a tia dela, mas não é mãe, né? Entendeu? Então, ela vai falar um pouco a respeito disso assim, mas eu admiro demais a minha esposa por isso também, né? Graça com você, tanto elogio. Então, minha mãe, primeiramente, né? Sou casada com o Lucas e a gente tem 3 filhos. Lucas tem 7 anos, Sofia 5 e Bento 3. Bento na realidade é meu irmão legítimo, e a gente adotou judicialmente Bento. Bento hoje tem 3 anos e ele está com a gente já faz 2 anos. E quando aconteceu, né, tudo isso, minha mãe, na pandemia, minha mãe sempre teve problema com droga, né? Eu tenho 27 anos e minha mãe já tem esse problema com droga há 22 anos.
Mas de 4 anos pra cá, ela está numa fase como ela nunca esteve, né? Inclusive, eu não tenho notícias dela, né? Ela na rua. E quando o Bento veio ficar comigo, que eu percebi que aquele era meu chamado, foi muito difícil, não foi fácil. Eu chorava muito, mas eu pedi muito a Deus. Eu dizia, Deus, sozinho eu não consigo, sozinho eu não vou dar conta, eu preciso que você me ajude. Eu chorava, eu orava e pedia muito. Eu tive medo do meu casamento acabar, né? Porque eu disse, como é que Lucas vai aceitar assim, né? Será que vai ser fácil? Essa aceitação dele não foi um processo, porque ele acabava que transferia a raiva assim que ele tinha por manhinha, no sentido de como é que ela coloca uma criança no mundo, né, para deixar. E assim, fez comigo, porque eu acabei sendo criada pela minha tia, não foi pela minha mãe, e agora, 25 anos depois, acaba fazendo a mesma coisa, né? Então, acabava que eu acho que ele transferia isso assim para Bento. Ele não conseguia ter esse desbloqueio com Bento por conta dessa questão com manhinha. Então, eu lembro que quando ela estava na rua já fazia uma semana, quando o genitor dele ligou para mim, de Bento, né, dizendo que ela já estava na rua uma semana, que Bento estava sem as coisas e o que é que ia fazer, que a vida dele não podia parar e que alguém precisava ir buscar Bento. E ali eu disse, quem vai buscar sou eu e a partir de hoje ele vai ficar comigo, ele não volta mais. O que vinha muito na cabeça era justamente algumas falas do genitor em relação a isso, né? Por exemplo, a vida dele não poderia parar, mas a nossa iria modificar por uma irresponsabilidade. Então, isso que ela está falando é justamente o que aconteceu. Não é pelo fato de não amá-lo, é pelo fato de ele ter sido um fruto de uma irresponsabilidade que iria mudar a nossa vida, né? Entendeu? Então, tem uma música que a gente escutou muito, que nos ajudou, né? Um louvor que é Meu Jugo é Suave e o Fardo é Leve. Né? A gente escutou muito. Era um louvor que eu colocava, foi um louvor assim que mudou a minha vida. Porque eu pedia para ele me mostrar que aquilo ali não ia ser pesado para mim, né? E também, filha, também eu gosto de falar também que em relação aos meus pais também, eles não me passaram inicialmente tanta segurança, porque eu sempre fui muito família. Eles não disseram, vá meu filho, né? Disse, e aí, Lucas, como é que vai ser? Sim. Vai ser mais uma responsabilidade. E se o genitor um dia vir e querer brigar, enfim. Então, eu ficava naquela impasse, né? Me seguro, entendeu? Então, tem isso também. Mas também eu vejo como um freio de arrumação, né? Para a vocação de vocês, mesmo, como um cristão, de fato, né? Sim. Porque, de alguma forma, a gente vai ter que absorver essa realidade complexa, né? Que envolve a vida de Bárbara, a sua vida, e vocês agora ter que digerir e responder a ela de acordo com como Cristo quer. Então, não é fácil. Pode olhar que ela teve que lidar com a realidade da mãe, a ausência da mãe a vida toda. Mas ela precisou digerir de uma forma rápida e profunda quando o Bento veio. Isso. Sim. Então, você vê que uma ocasião ali ou você amadurece ou você apodrece de vez, né? Sim. Só existem esses dois caminhos. Verdade. Ou amadurece ou bota tudo a perder. Então, foi um momento que mexeu com isso. Por isso que criou esse desconforto, né? Sim. Porque era Deus moldando, transformando, entendeu? Sabe outra coisa que eu vejo, Carlinhos? E isso é comum com o jovem, né? Que fica, às vezes... Eu ia falar a palavra entusiasmado, mas como a gente sabe que entusiasmado é cheio de Deus, não é entusiasmado, não. Mas, às vezes, o jovem, principalmente, ele tem um olhar, aquela fase da criança, do pai herói, né? E o pai, principalmente quando você se torna pai, você percebe, o pai é um ser humano cheio de falhas. E o tamanho do seu pai não é o tamanho das falhas dele, né? Então, eu percebo em vocês dois falando essa maturidade de... É possível você falar de erros que pessoas que ao seu redor, que lhe amam, cometeram. Isso não quer dizer que você não as ama, nem tampouco que ela não ama você. Sim. Isso quer dizer que por alguma questão da Escolhas, vida, né? Escolhas. às vezes até falhas dessa pessoa mesmo, vai fazer criar problemas. E a vida é isso. A vida não é assim, eu amo, por exemplo, a minha esposa e eu nunca vou fazer nada que a magoe. Sim. Não é sobre isso. E Carlinhos, uma vez, ela estava na cela conosco, ele falou algo, algumas frases dele meio que me tatuam, né? E essa é uma delas, e foi para Bárbara.
acho que Bárbara vai lembrar, que estava falando sobre alguns problemas pessoais. E ele parou a conversa e fez, veja só, eu estou entendendo tudo que você está me falando, certo? Mas em tudo que acontece, você não pode tirar a sua responsabilidade. Então, quando alguém faz algo muito ruim com você, eu entendi que é muito ruim. Mas eu não vim aqui para falar sobre o muito ruim dele. Eu quero saber qual é a sua responsabilidade nisso. Sim. E isso é algo muito difícil e, de certa forma, é algo que Cristo nos chama. Porque, por exemplo, quando ele diz, ame os seus inimigos. Veja, é uma convocação que ele nos faz. Ele não disse se o meu inimigo ia fazer algo bom ou Se ele ruim vai se pra mim. arrepender, se Ele ele só vai... disse ame o meu inimigo. É uma convocação. E isso, muitas vezes, a gente pode aprofundar, não é só sobre o inimigo. Às vezes é sobre alguém muito próximo a você que lhe magoa muito. Sim. E a frase continua sendo a Às vezes mesma. pagou mais Sim. do que os Os inimigos. inimigos. É né? amar. E aí vem o que Carlinhos uma vez falou, que eu fiquei parando para pensar. É a sua responsabilidade. Não importa. Você não vai conseguir nunca. No caso, ele falou assim: chegar para mim. Você vai dizer um monte de coisa que alguém fez com você. Você não vai me convencer a dizer essa pessoa você não deve amar. Sim. Porque é a sua responsabilidade. Amém. Sim. Mas é isso mesmo. Mas assim, como foi, Bárbara, para você assim vivenciar esses processos em família? Como é a sua relação com os seus filhos hoje? Como vocês percebem que isso interfere e às vezes você, ixi, isso aqui eu preciso. Vocês percebem ainda algumas Então, coisas? tudo aconteceu muito rápido, né? Então, foi como você falou, eu precisava agir muito rápido, porque minha mãe, além de tudo, ainda também estava grávida, né? Que ela também teve Benício. Bento hoje tem 3 anos, Benício vai fazer 2. Então, quando o Bento estava com 8 meses, ela engravidou novamente. E eu lembro que foi no auge da pandemia, né? A gente só soube que ela estava grávida, ela já estava com quase 6 meses, porque a gente não estava se encontrando, então a gente não sabia da gravidez dela, então a gente precisava agir muito rápido. E foi justamente, eu precisava ter um posicionamento, né? Eu dizia, não é justo isso com ele, com o Bento, né? Ele fica pra lá, fica pra cá, pega, eu vou pegar, uma tia pega, alguém fica, e ficou aquela coisa assim, ninguém tomou partido de dizer, eu vou fazer isso. Então eu disse, eu não quero essa situação pra ele, né? Eu quero que ele cresça num lar saudável. Então, e eu lembro que eu dizia muito assim, adolescente, e eu dizia, meu Deus, ainda bem que manhã nunca engravidou de novo, manhã só teve a mim. Porque, como é que seria? Né? Como é que seria? E, de repente, minha mãe, aos 40 anos, grávida, de novo, eu adulta, né? Porque eu disse, Deus sabe de tudo, né? Então, foi no momento que eu poderia agir. Se eu fosse adolescente, por exemplo, como é que eu ia poder tomar conta, né? Se eu não tomava conta nem de mim. Então, foi no momento que eu poderia fazer alguma coisa. Então, eu disse, vai ser difícil, mas eu vou fazer. Foi quando eu cheguei para Lucas e disse, eu vou fazer. Eu espero realmente que você continue nessa comigo, com a gente, como família, mas eu não posso abandonar ele de jeito nenhum. E Sofia e Luquinha já entendiam, né? Porque eles viram minha mãe grávida, eles sabiam de tudo, assim, não sabem da questão dela do uso de droga, que eles não entendem ainda, mas eu sempre digo que ela vovó tá doente, vovó tá no hospital, eu sempre digo isso para eles. E no início ele ficou sem entender, por que, Bento? Porque agora você e papai são os pais de Bento, né? E eu sempre tentei, porque eu acho assim, que cada um vem com a sua história, né? Então, meus filhos também vão ter que aprender a lidar que eles têm uma avó dependente química. Então, eu acho que a gente precisa realmente lidar com a realidade como ela é. Todo mundo vai ter suas dores, né? Todo mundo tem suas dificuldades. Então, eu sempre tento mostrar para eles que a gente veio assim, que toda família tem algum tipo de problema e que com Deus tudo é mais fácil, que com Deus tudo melhora. Então, eu tentei ir passando isso para eles e foi numa boa. E eu me lembro que no dia da audiência, né, porque a gente, até então, Bento estava com a gente, mas Lucas que quis a questão da adoção, né? Até tomar uma decisão, dizendo, não, se vai ficar com a gente, eu tenho que ser Eu Correta. correta. E eu lembro que eu agradeci muito a Deus, assim, quando chegou, porque não foi uma decisão que eu cheguei para ele e disse, você vai ter que aceitar. Né? Eu Respeitou o espaço. respeitei família, o espaço, respeitei. Assim, para mim era mais fácil porque eu já vim de um lar disfuncional. Então,
Pra mim era mais fácil ver aquilo ali, assim, Eu acho também que, tipo assim, surgiu muito aquilo. Eu não quero que ele passe o que eu o que passei. eu passei, Ah, exatamente. surgiu Muito. bastante, E, né? e eu tinha minha tia, Isso aí. né? Que minha tia foi minha mãe. Então, minha tia, em momento nenhum, ela teve medo ou deixou de fazer algo por mim por conta disso. Eu ia Então, te eu perguntar isso, precisava. Bárbara. Como foi ser mãe sem ter a referência de mãe? Como foi lidar com esse sentimento? Foi- Se tu ansiava por ser mãe ou se tu... Total, né? A gente casou, eu tinha 18, a gente foi Ela morar junto com alimentou isso 17. também em mim, porque eu novo já ser pai também, ela já vinha com Não era um planejamento coisa- muito dele, é. não, né? Foi era um sonho meu. Tanto que eu engravidei de Luquinhas, eu tinha 18 anos. Eu me casei com 18 anos e logo que eu casei, porque pra você ver, eu lembro que eu dizia assim, eu quero muito ter filho, mas eu preciso casar antes. Meu filho, na certidão de nascimento dele, vai ter o nome da mãe de casada. Eu tinha isso comigo. Lá em casa ninguém nunca casou. Nunca. Ninguém na minha casa, na minha família, pelo menos os mais próximos, assim, teve um casamento, mesmo que não civil, algo do tipo. Sempre foi juntar as escovas de dente e morar junto. Então, eu tinha um certo pavor disso. Eu dizia, não, se for para casar, eu quero aquele casamento certinho. Então, quando a gente casou, eu quis logo Que a ser gente descobriu mãe. que não tá 100% certinho ainda, né? Né? Então- Aquilo que em relação ao que o pastor Carlinho também falou em relação aos meninos a Bento, são irmãos. Se Se não, irmãos. alguém, Não tem, eles perguntam. alguém chega pra perguntar quem é ele? É meu irmão, Bento Saraiva, ele fala. Né? E Então, Bento, é isso. Me Bento é chama bem de pai, moreninho, né? Bento é bem moreninho. E os meninos são bem branquinhos, parecem muito comigo. E aí tem gente que pergunta assim, eita, às vezes eu tô sozinha com eles. Aí olha pra Bento e faz, esse deve ser a cara do pai, né? Porque não tem nada a ver com você, com a mãe. Aí Luquinhas olha assim, ele é meu irmão, não interessa, não importa. Aí ele Luquinha teve uma vez que falou realmente isso aí. então acaba que hoje eles entendem, sabem. Bento vai saber sim da história dele, né? Tem muita Mas gente quem que pergunta. convive assim, a gente não fica pensando nisso, né? Não, porque ele é muito pequenininho, Então, pra né? Então o gente que Bento foi convive- morar com a gente, ele não andava, ele não falava. Então ele aprendeu a chamar a gente de mãe, me chamando, chama Lucas de pai. Minha mãe, inclusive, quando ela aparece, quando ele vê, ele chama ela de De vó. vó. Quanto tempo durou esse processo de... essa questão de Bentinho e decidir adotar? Eu tô 2 perguntando meses. isso porque normalmente é algo que se amadurece, sabe? Sim. Porque às vezes o pessoal roda com a família, de poxa, eu penso. E eu acredito que vocês nem tiveram esse tempo. Não. Falando do ponto de vista Lucas, né? Não foi uma decisão de dizer assim, ah, amor, vamos sair de casa, vamos fazer uma adoção, né? Ou vamos adotar. como ele A gente fala. não foi. Foi tipo assim, meu irmão não pode passar por isso, então eu quero ela, eu tenho esse desejo, né? Então, para mim ainda não foi uma coisa que eu tinha decidido, né, até então. Mas eu lembro que aproveitando assim a questão até do meu trabalho, eu converso muito com as pessoas. Então eu lembro que eu conversava muito também com o pastor Gabriel. Eu chegava para pastor, com o bispo também. E Pedir para me dar ajuda, um discernimento em poder aceitar mais e tomar um caminho correto. Eu lembro que eu orei demais. Eu dizia assim, meu Deus do céu, me ajude, se for para ser assim, me ajude a fazer do jeito correto, me ajude a amá-lo como eu amo meus filhos. Não foi um processo para mim tão rápido, não. Bárbara é um pouquinho diferente. Quando o porque eu Bento já nasceu, tenho. quando eu lembro como se fosse hoje, quando o Bento nasceu, ela disse, ele vai ser meu filho. E eu, no tempo, até falei, tá de brincadeira, amor. Mas ela falou, né? Entendeu? Porque já conhecia a mãe, então... Mas o que eu acho interessante é que a gente tá falando de um processo, É. né? De decisões, tudo. Agora, fala um pouquinho da vida de vocês, assim, como foi? Vocês trabalham, vocês têm empresa, como é isso, assim? Como foi essa construção? Porque sabe uma coisa que às vezes a gente pega alguns recortes, até uma ideia de série que a gente tá tendo pro Arca, que é recortes, né? A vida das pessoas são recortes. E são recortes que, nesse recorte, ela tomou uma certa decisão que mudou outros recortes que poderiam vir, né? Sim. Então, assim, eu vejo claramente que na história de vocês, tanto na questão que vocês podem falar da vida, fui para o quartel, eu fiz isso, fiz aquilo, eu construí. Todo esse coração disposto foi, vamos dizer assim, a base sobre a qual vocês tomaram decisões quando foi exigido algo, sabe? Porque existe muita gente que constrói uma vida de prepotência, de arrogância, Sim. de autossuficiência, que para retomar é muito difícil, porque já foi uma carreira, né?
Entende? Vocês percebem isso? Sim. Então, dentro desse processo, envolve muito isso. Sabe por quê, gente? Eu tenho a sensação assim, eu não sei se vocês já se viram assim. Eu lembro de uma vez, eu lembro de poucas coisas na minha infância. Eu acho que a minha infância não foi fácil, né? Aham. Eu não lembro de muita coisa, assim. Eu perdi meu pai muito cedo e eu lembro de uma cena, que é uma das poucas cenas que eu lembro, que eu tava num carro e alguém pediu comida, sabe? E eu não sei quem foi dentro do carro na minha família, assim, que fez assim, sai daí, menino, não vou dar nada não. E eu lembro que eu fiquei chorando atrás do carro. Eu lembro disso, sabe? Que eu fiquei chorando atrás, e chorando eu perguntei, por que você tratou ele assim? Né? E eu fiz assim, caramba, será que era ali que Deus já estava trabalhando alguma coisa na minha vida? Então eu percebo claramente isso, assim, sabe? Essa mão, esse dedo de Deus. Então, queria que vocês contassem um pouco dessa mão de Deus que já vinha preparando vocês para as obras que eles iam fazer na vida de vocês. Eu chego a me emocionar a falar assim, porque o que Deus fez na minha vida é algo que eu digo assim, como é que eu posso reclamar, né? Eu lembro que eu nunca, apesar de toda essa infância difícil, eu nunca questionei Deus. Ou brigava com ele, ou dizia, por que Deus? Eu nunca questionava. Eu era assim, eu tenho, é o que eu tenho, eu vou passar por isso. É o que eu tenho, eu vou com Deus, não vou desistir. Então, é muito... A gente tem que estar sempre aberto a enxergar o trabalhar de Deus, né? Às vezes é sorte, é isso, é aquilo, e não é sorte. Eu percebo Deus, assim, na minha vida, diariamente, nos cuidados, diariamente, porque se eu fosse pensar em toda a dificuldade hoje que minha mãe se encontra, que tudo, eu não ia levantar da cama para poder ir lá e mudar, né? E eu dizia assim, com Deus, realmente, eu tudo posso. Com Deus, tudo fica mais fácil. Então, a gente... Lucas, a gente estudava, né? Quando acabou a escola, eu fui fazer faculdade e Lucas entrou no quartel. E aí a gente continuou namorando. Foi quando depois a gente foi morar junto, né? Até antes de casar. Eu tinha 17 para 18 anos. E eu lembro que quando a gente foi morar junto, eu disse, eu não quero morar junto. Eu quero, se for pra gente ficar junto, eu quero casar, porque eu já tinha isso na minha mente da importância do casamento. E a gente casou e eu trabalhava em shopping, Lucas no quartel, fazia faculdade, tudo a gente sempre se virou. Até que um dia eu me formei, né? Quando eu estava me formando na faculdade, eu estava grávida de Luquinhas. E eu lembro que assim, eu disse, eu não vou poder trabalhar, porque eu não vou ter com quem deixar Luquinhas, minha sogra trabalhava, minha mãe tinha esses altos e baixos, então eu não podia contar. E fiquei em casa, né? E quando eu fiquei em casa, eu disse, como é que a gente pode ajudar? Como é que eu vou poder ajudar Lucas? Porque só o salário do quartel pra gente não ia ser suficiente. Então, eu já tinha essa parte empreendedora, né? De sempre agir, de ajudar realmente financeiramente. E minha família toda sempre trabalhou com vendas, sempre foi empreendedora, então eu já vim com isso também. E a gente começou a fazer doce. Foi uma história assim que hoje é muito engraçada. Hoje a gente ri muito, mas a gente chorou muito. Assim, eu digo assim, se muitos jovens tomassem algumas atitudes que eu tomei, meu irmão, ia ser muito bom, velho. Porque, tipo assim, eu sempre fui um filho que nunca dei dor de cabeça pros meus pais, sabe? Tipo, sair numa sexta-feira e só voltar no domingo, sair numa sexta e só voltar no... Nunca, saía, né? Nem saía. Né? Então, eu sempre fui muito responsável, velho. Então, eu nunca fui um empreendedor, né? Como a Bárbara tá falando, porque meus pais cresceram com a questão de carteira assinada, que aquilo era o correto. Mas aí eu fui moldado... Era cartilha, né? Eu fui moldado, eu entrei num quartel e é o que a Bárbara tava falando. As contas não estavam fechando, né? Foi aí que eu comecei a vender doce dentro do quartel. E, meu irmão, o primeiro dia foi horrível, porque eu nunca fui vendedor. E pra oferecer um doce pra uma pessoa, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, senhor? Aí eu fazia assim, ó, tô vendendo doce aqui, meu irmão, se tu quiser aqui. Aí eu comecei a gostar do negócio, sabe? Não foi fácil também o processo, aí não. Aí o cara fazia, eu compro doce. Eu lembro que eu levava 20 doces por dia. Levava 20 doces por dia. Vendia em uma hora. E vendia rápido, os 20 doces por dia.
E aí foi crescendo, foi para 30, 50, 100, 110 A gente por fazia dia. 110 doces por dia. Ou seja, eu tinha o meu salário como militar e ainda tinha o do doce, né? E foi aí que a gente comprou o nosso carro. Foi o primeiro carro da né? gente. Foi minha avó que me ajudou até. Mas A o gente que você pagava imaginasse. Doce imóvel. Eu vendi doce. Depois teve um período que a gente vendeu também cachorro-quente Cachorro-quente, tudo dentro no do quartel. quartel. Então, eu disse, meu irmão, o quartel, o soldado é o que gosta de comer, né? Então, dentro de um alojamento tem 200 soldados. Então, 100 eu consigo vender, né? Então, foi assim que eu comecei. Né? Foi. Aí, Lucas deu o tempo do quartel, né? Ele acabou o prazo dele no quartel, ele não quis seguir carreira. E eu nunca quis que o Lucas seguisse carreira militar, né? Eu lembro que eu dizia, ai, amor, eu não quero, eu não gosto. Ele me falava de várias coisas que aconteciam, assim, no quartel. E aquilo me deixava extremamente É triste. segredo de Estado. E aí eu dizia, não quero. E aí acabou o tempo dele no quartel. E agora, né? O que é que a gente vai fazer? E para os meus pais mesmo, meu filho, Foi você vai sair do horrível. quartel, agora você não vai ter o seu salário todo dia 1, você vai perder plano de saúde, sua esposa, seu filho, e aí? Pela Esse experiência pai, pelo amor de Deus. dele, né? O medo. Né? Com E é medo. o modo como se enxergava a economia no passado, né? Aquela questão, ainda hoje tem gente que tem muito disso, e o Brasil tem mais ainda, que é principalmente arraigado no funcionalismo público, que é, meu Deus, que é o Custa, né? medo do desemprego. Eu concordo muito com isso. Então, e pegando um gancho nisso que você falou também, hoje em dia, através da minha profissão, da profissão que eu atuo, um menino de 16 anos, 15 anos já tá com profissão, velho. Com profissão, ganhando bem, sustentando família, tendo uma condição boa, entendeu? Então, as coisas vieram mudando, né? Não tem aquilo, para você ser bem sucedido, você tem que passar 5 anos, 6 anos numa faculdade para ter um diploma e você nem sabe se vai atuar. Ainda tem esse detalhe, né? Entendeu? Então, Foi. Aí... Mas fala um pouquinho aí como foi essa Surgiu no questão da quartel profissão. também, que Não, aí Lucas era barbeiro no quartel, né? Ele, na realidade, Vendia o doce e Vendia cortava doce, cabelo. cortava isso cabelo, foi é. engraçado. Eu não me orgulho muito disso não também, porque teve um período no quartel que eu disse assim, quer cortar cabelo, eu corto. Agora vai ter que comprar um docinho ali. Aí o cara, oxe, R$1 eu compro. Aí eu não me orgulho tanto disso não. Mas foi assim. porque ele não ganhava Eu não ganhava por corte, corte, não. né? Era Eu tinha aquele aquele salário e ele cortava E cabelo. a gente sabe assim que em 2012 já estava crescendo a coisa de barbearia aqui no Brasil. Então tinha muita gente ganhando muito bem também. E eu produzia muito, eu cortava de 15 a 20 cabelos por Aí dia tu lá. aprendeu aonde? No quartel. No quartel mesmo. Aprendendo no quartel, porque em 2012, quando eu entrei como recruta, a nossa turma foram 265 pessoas, 265 recrutas. E a gente estava com dificuldade em cortar o cabelo dentro do batalhão. Aí foi que um tem sargento que ter um perguntou, padrão, né? né? Tem Que que tá ter com o um cabelo padrão. alinhado, né? Aí foi um sargento perguntou, gente, a gente tá com dificuldade, tem alguém interessado a aprender a cortar o cabelo? Aí eu peguei, não pensei 2 vezes, eu disse, eu quero. Não sabia pegar em máquina, não sabia pegar, mas eu tenho facilidade de aprender muita coisa só olhando, só observando. E eu disse assim, eu já tinha uma mentalidade boa, eu sabia que eu não queria seguir carreira, mas ao mesmo tempo eu não queria ser improdutivo. Né? Então eu disse assim, eu quero aprender a cortar cabelo, porque meus dias vão ser produtivos, né? Aí eu fiquei uma semana olhando um barbeiro que já existia lá, cortando como ele cortava. Aí na outra semana foi quando eu fiz o meu primeiro corte, que não ficou horrível. Mas assim, eu comecei só, sabe? Sabe quando eu chamo a atenção nisso? Lucas mostra que ele sabia o que queria, sabe? Eu li isso hoje num livro que falava assim, Mas é pelo perfil dele, né? Tipo assim, um cara responsável, cara que Isso. dá trabalho, então ele já tinha esse Mas perfil. o que marca muito é muito comum, e eu tiro por mim, o que impede as pessoas de conseguirem alcançar muitas vezes os seus sonhos é porque eles não sabem o que quer. O que quer. Às vezes eu Então, como é que eu vou procrastina pensar? muito também. É porque também não é só não saber o que quer, é também a estrutura acomodada, né? Sim. Porque a pessoa, quando quer algo, ele vai tentar algo. É. E mesmo ele não sabendo o que quer, ele tenta fazer algo Eu para ver saber eu o que quer. concordo com isso aí, porque, tipo assim, não foi uma coisa que eu decidi, eu quero aprender. Não, foi uma coisa que apareceu, surgiu. Mas eu não imaginei que quando saísse do quartel, eu iria viver disso. Foi, Não, que isso aí não não sabia. sabia. Não, Não ele sabia era por quê? formado em edificações. Lucas é formado em edificações e eu sou formada em design de interiores. E essa minha tia, né? Minha tia que me Tudo a criou. ver, barbearia. Tudo a ver. E aí, essa minha tia que me criou, ela mora em Salvador hoje e ela tem uma empresa, né? Na época, ela estava iniciando a empresa de cortina, papel de parede, persiana, tudo de decoração. E aí, quando o Lucas saiu do quartel, eu disse, Lucas, e agora? O que a gente vai viver de quê? A gente já tinha o nosso carrinho e a gente também tinha a nossa casa.
Construímos no período do quartel, Foi. nossa casa e tal. E aí a gente não, então assim, sufoco tanto a gente não passava, mas a gente precisava de dinheiro. E aí minha tia disse, venham para Salvador, que eu lhe dou toda a estrutura aqui e você trabalha na empresa. Aí eu disse, Lucas, a alternativa é essa, vamos embora. A gente deixou a casa, eu fui de avião com o Luquinhas, Lucas foi de carro, levou umas coisas, Luquinhas já existia. A gente foi para morar em Salvador, a gente passou 1 mês e meio e voltou. É mesmo. A gente não se adaptou. Então, adaptação Parecia pra que o mim. Lucas estava esperando, assim, eu dizer, vamos embora. Quando eu disse, amor, não tô feliz. É porque eu confesso que muito no meu casamento eu faço as coisas muito. E aí, amor, resolve aí. Quando eu Resolve, disse, sou muito amor, eu assim, não sabe? tô feliz, eu Então quero ela ir disse, embora. não, a gente vai pra Salvador, aí eu não queria ir muito não, mas... Não, acho que é decisão porque que a também gente- não era pra ser, Não era sabe? pra ser. Não era, assim. A gente tava trabalhando com uma coisa que a gente não gostava. E A aí, minha formação em edificações também foi baseado no que Bárbara já era formada, né? A gente a gente já tinha o desejo de trabalhar, trabalhar junto. junto. Então ela é formada em design, eu disse, não, então vou fazer edificações pra gente trabalhar junto. E aí a gente foi pra Salvador, fomos pra morar com 1 mês e meio. Eu disse, vamos voltar. Ele disse, Na vamos hora. agora. Eu disse, "Vá agora, amanhã. Eu botei tudo de noite, assim, no De carro. noite a gente Vai botou que tudo no desiste, carro. e bora foi logo. embora. Aí a gente voltou. E agora? Pra casa. Sem dinheiro. Só que a sem gente nada. voltou muito sem responsabilidade nesse período, né? Porque lá a gente tinha um trabalho, tinha um salário, e quando a gente voltou zero, com nada. A gente tinha nossa casa, tinha nosso carro, mas em relação Pra a manter. trabalho, para manter a nossa família, não tinha nada. Aí foi Foi- quando o Lucas disse, a única coisa que você fazer, assim, rápida, corta cabelo. Aí meu cunhado, Bruno, que fez a logo, o Lucas disse, irmão, faz uma logo aí, eu vou começar É a a cortar em mesma domicílio. hoje? É a É a mesma, mesma. mas Lucas não muda por nada. Não mudou, não. A agência de marketing, a gente já propôs da gente mudar e ele não quer mudar de É jeito nenhum. patenteada, tudo É, certinho. já foi patenteado. E aí, voltou, fez a logo e Lucas começou a divulgar. E aí eu disse, Lucas cortava assim, um cabelo, um ou outro, não era o suficiente. Eu disse, Lucas, eu também sei vender docinho, então vamos vender docinho. Aí foi quando eu fazia docinho e a gente saía pra vender. Isso era Lucas. Era, pra mim, meu Deus do céu, isso é... Porque eu nunca fui vendedor, né, velho? Eu E já aí, era sempre vendendo no quartel, que era uma zona de conforto, de vender... Importa, fora do quartel, né? importa, né? De Assim. porta em porta. Inclusive, a gente vendia Eu na só dizia assim, vai, amor, galeria. Eu tô impressionado que Eu só dizia Lucas assim, não vai, ser amor. bom em venda, porque Vai lá. hoje em dia eu acho o Lucas Ele um é. bom vendedor. Eu só dizia isso, Ele vai, foi amor, vai lá mudar. naquela Foi. loja, vai lá. Aí eu ia fica e só no falava. suporte. Eu ia e vendia, assim, e a gente Tu começou. tava falando que vendesse também na galeria. Na que vocês galeria têm que hoje a gente tem a barbearia, né? Uma das unidades é aqui em Piedade, na The Garden, e a gente vendia lá. Era uma galeria renomada, eu disse, "Tá, a galera lá vai comprar." E a gente ia e vendia lá. de porta em Ou porta. seja, durante esse período nem se imaginava em vocês abrirem uma barbearia. Nem se imaginava, a gente não tinha nem dinheiro pra nada, né? Eu confesso que foi realmente também pela necessidade, porque eu saí do quartel dizendo assim, quer ser barbeiro, vai viver cortando cabelo, porque antigamente não era tão valorizado, né? Então eu já saí assim, com esse pensamento. E como a gente tava vendendo docinho e não tava ainda sendo suficiente, eu disse, Bárbara, a única coisa que eu sei fazer, eu não quero E tem um atuar, retorno eu não imediato. quero atuar em edificações. E foi na época que tava aquela crise na engenharia, Isso, é. assim, não tinha emprego não, não nessa quero atuar área, com não. isso. Então a única coisa que eu sei fazer é cortar. Então foi aí que tudo começou. Foi, aí Lucas começou a cortar em domicílio, aí foi pegando 20 clientes, 30 clientes que ele tinha assim na semana, até que minha avó faleceu tem um ano, inclusive, mas nos ajudou muito, muito. A barbearia eu devo a ela, assim, que ela passou um período comigo na minha casa e ela via, né, Lucas, e ela dizia, minha filha, seu marido é um homem que minha avó tava para receber um dinheiro. Assim que eu receber meu dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer pra vocês é montar uma barbearia, porque eu vejo que seu marido não faz corpo mole, faça chuva, faça sol, ele sai pra cortar cabelo, às vezes pra ganhar 15, 20 reais pra voltar pra casa, mas ele não fica aqui encostado. E aí, dito e feito, minha avó recebeu o dinheiro, e isso a gente começou em maio, de maio pra junho, Lucas cortando em domicílio. Em agosto saiu o dinheiro da minha avó. Quando saiu o dinheiro, ela disse, agora pode escolher a barbearia. Eu vou Aí foi a de disponibilizar. Candeias, no caso. A Não, Piedade era de também. Piedade que nem era na The Garden ainda, era um outro ponto. A gente foi procurar ponto e aí a gente colocou a de Piedade. A mãe de Lucas deu o ar-condicionado. Saiu Alguém, comprando. toda a família Máquina, ajudou e tudo minha isso avó aí. me deu 10 mil assim pra eu Então, desde montar. essa época, eu já disse isso a Lucas, e acho que Carlinhos também falou, não foi que marca muito quando a primeira vez que você vai com o Lucas, porque ele realmente preza, duas coisas que marcam muito. Primeiro que é claro que o Lucas ama o que ele faz, e agora sabendo que você não começou amando, impressiona, e a outra coisa é excelência. Então, no início,
você não tinha esse amor, mas já tinha a excelência, a questão de eu vou fazer o máximo que eu puder, o melhor que eu puder. Eu vou ressaltar, né? Eu amo o que eu faço. Cortar cabelo mudou a minha vida e mudou a vida da minha família e muda a vida de pessoas que fazem curso comigo. E já é provado, eu amo o que eu faço. Então, a gente abriu no sacrifício também, com a família ajudando. E aquilo que vem um gancho assim de ter uma família que não era empreendedora, meu pai dizia assim: filho, tu vai abrir uma barbearia, tu vai cobrar quanto? Eu disse: 20, pai. Mas Lucas, 20 reais? E se uma pessoa chegar lá e dizer que só tem 10 pra tu cortar, e aí? Eu não vou cortar, né, pai? O preço é 20. Meu pai dizia isso assim, tu lembra, amor? Assim, pra você ver aqui a diferença da criação, né? Carteira assinada é o certo. E mesmo quando a gente empreendedor é diferente. Ele falou isso: Lucas, 20 reais tá caro, filho. Se tiver 10 para tu não vai cortar, não, né? Eu acho que nessa época era 5, né? Por aí, em alguns lugares. Ainda tem muito. Aí Lucas já botou a 20 reais na época, a gente colocou, e aí minha avó deu o dinheiro, e o dinheiro foi pra montar, realmente. A gente não tinha R$1 de capital de Se giro. desse errado o mês, no outro mês A gente tinha fechado, porque a gente não tinha R$1. A gente não tinha R$1 pra manter o negócio assim. E aí, na primeira semana, eu lembro, a primeira semana a gente tirou aluguel, energia, internet. Eu tô gostando disso aqui, eu amo isso aqui. E eu lembro que assim, até demorou a custar pro pai dele acreditar, assim, que a gente, com a barbearia, no início, a gente ainda tirava muito mais do que era o quartel. Mas aquela coisa, né, de ser o certo ali, deixava aquilo mais seguro. Mas foram fases, né, e demorou, tanto que até hoje... E fica claro, então, também, pelo conta da história, que você vê Deus preparando vocês, né? No caminho. O tempo todo. Ensinar a vender O tempo todo, assim. Pra gente ver as coisas assim, né? O importante é não acomodar, né? É seguir firme, encarar a realidade, como a Bárbara falou, né? E vivenciar. Mas, assim, hoje eu queria fazer uma outra pergunta. Eu não sei se tem mais alguma coisa, Heitor, assim, mas queria fazer uma pergunta assim, tipo... Como é hoje pra vocês ver as conquistas, né? Às vezes conseguir morar no lugar que você sempre sonhou, conseguir isso, ver as conquistas e ao mesmo tempo saber que vocês já conquistaram tudo. Deu pra entender? Sim. Como é conviver com essas realidades? Depois que a gente começou a frequentar a paz, né? A gente... Não, é como o Bárbara falou, é um domingo, não sei o que e tal. Mas aí a gente disse o sim ano passado, não foi, filha? Tudo mudou na nossa vida, porque a gente até conversa. Os problemas continuam o mesmo. Mas, meu irmão, tá na presença de Deus. Tá com pessoas com o mesmo propósito. Tá em comunhão. É mais fácil de resolver o problema. Entendeu? Então, só tem coisas boas pra falar. E eu me acho assim, eu comemoro muito, porque eu não vim de um lar cristão, e hoje eu tá conseguindo, a gente ir junto, tá criando nossos filhos, né, no ambiente de igreja. Não tem, que domingo é sagrado, é a nossa célula, é um momento de oração em casa, né, meu filho, antes da gente ir comer, ele ir lá fazer uma oração. É muito gratificante isso, eu agradeço muito a Deus, porque eu consigo ver a mão dele em todos os momentos, em cada etapa, assim, na parte do trabalho, na parte do nosso casamento, na parte da família mesmo. Então, é uma vitória e tudo graças a ele, né? Graças a Deus. Amém. Sabe uma coisa assim que também eu acho que veio assim na minha mente agora? Tipo assim, que a gente, como até Heitor falou aqui, que é muito comum a gente ver jovens em conflitos. E geralmente os jovens que têm mais conflitos de dúvida, essas coisas, são aqueles que não precisam sobreviver. Sim. Já vivem bem, né? Não é assim, geralmente? Porque aqueles que precisam sobreviver, eles não têm muita alternativa. É tu ou racha, vai ou vai. Né? E às vezes eu percebo assim, é como se a gente tivesse alternativas, tivesse coisas, e às vezes a gente tá confuso demais. Então assim... Pela experiência que vocês viveram, o que vocês falariam assim para... É muito comum a gente ver jovem inseguro, meio sem saber o que fazer da vida, do futuro. Vocês teriam algum conselho assim que vocês dariam, fruto da experiência que vocês vivenciaram assim? Eu falo muito até para Lucas, assim, até com a questão do casamento que eu vejo, né, hoje. Os casamentos é tudo muito banalizado. Hoje as pessoas não querem ceder, né? As pessoas só querem estar certa, não querem entender ali o lado do outro. E eu acho que
tudo na vida a gente tem que ceder, né? A gente tem que entender que não é só a gente, né? O casamento não foi feito para fazer a gente feliz, né? O casamento foi feito, a gente foi fazer o outro feliz e o outro, no caso, fazer a gente feliz. Então, eu acho que é isso. Dificuldade todo mundo tem, problema todo mundo tem, mas principalmente hoje eu acho que a igreja ajudou muita gente em querer estar nessa comunhão, né? Porque se não fossem as pessoas, Deus vai usando as pessoas, né? Então, esse momento de comunhão é que não faz a gente realmente desistir, que não faz a gente desabar. Então, é isso que eu digo, de realmente dificuldade, a gente sempre acha que o outro não tem, né? Se eu fosse parar para pensar assim, tem às vezes até pessoas que vêm para mim e falam, Bárbara, mas teu problema é tão maior diante do meu. Problemas são problemas, a sua dor é a sua dor, a minha dor é a minha dor, né? Com outras coisas mais graves eu poderia não sentir dor. Então a gente não mede a dor do outro, não é verdade? Então dor é dor, mas a gente tem que aprender que cada um veio com aquilo ali, não é? A vida de ninguém é perfeita, né? Então é você realmente estar na igreja, participar, trabalhar na igreja. Eu acho que isso realmente foi o fundamental, assim, foi algo que mudou, virou a nossa chave. Porque a gente sempre foi muito unido, sim. Mas a gente tá na igreja de 3 anos para cá. E a gente vê o que aconteceu de 3 anos para cá. Eu vejo que a chegada de Bento foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu consigo enxergar que foi um divisor de águas na minha vida, que Deus fez isso para me trazer e não me deixar realmente sair da igreja. Porque talvez, naquele momento, eu não estava tão firme, eu não estava. Eu sempre acreditei, sempre orei, mas não era, eu não me sentia parte de uma família. E quando o Bento chegou, eu precisava me apegar a Deus para poder superar aquilo. Então eu tenho certeza que Deus fez isso para que pudesse realmente trazer a minha família hoje para a igreja. O testemunho de vocês, até quem conhece pouco e está só ouvindo agora, é como se vocês, de certa forma, deixassem migalhas que vão dando sugestões. Quando o Lucas falou, por exemplo, estava num momento difícil com o Bentinho e eu já conversava com o pastor Gabriel e o bispo. Eu gravei muito aquilo que eu digo, poxa, às vezes as pessoas, às vezes a pessoa está dentro da igreja, pô, mas ela quer ouvir o cara que tá lá embaixo, que não tem nada para acrescentar, sabe? Quando Bárbara falou assim, de eu nunca me perguntei, eu costumo falar essa frase, né, que eu digo, a gente deveria perder menos tempo de perguntando por que isso está acontecendo comigo e perguntar o que eu devo fazer. Deus me deu, eu enxergo os problemas da vida às vezes como certos instrumentos, ferramentas, sabe? Que Deus dá, e aí o que é que eu faço? Como é que a gente vai fazer? Sabe? E aí que muda tudo, né? Porque se você realmente também não tomar seu posicionamento ali e fazer diferente, também ali é tudo ou nada. Então é naquele momento que você realmente é testado, né? Pra ser realmente, e fazer o que é certo, o que é chamado. Então... Sabe o que eu vejo também, Carlinhos? Eu sei que Lucas, eu imaginei até que ele não falaria sobre, porque ele é bem reservado, tanto o Lucas quanto o Bárbara. Mas eu enxergo que tem até, acho que é Instagram, sei lá, que o pessoal fala que é empreendedorismo do reino, essa questão de empreender com a visão do reino. E eu vejo muito isso em vocês. Tanto na excelência, quanto na generosidade, por exemplo. O Ministério Cais, todas as vezes, literalmente todas as vezes, que entrou em contato com vocês, tanto para ajuda de curso, porque... A empresa de vocês, além do serviço, vocês fazem curso profissionalizante, né? Isso. Vocês estavam disponíveis para ajudar. Toda vez que a gente falava alguma coisa relacionada a envolver o trabalho com ajudar as pessoas, eu sempre vi vocês disponível. E eu acredito muito, não que seja uma barganha com Deus, mas eu acredito muito na matemática do reino, que o generoso, ele prospera. É bíblico, tá? Em Provérbios lá e é literal. O rio flui, né? E às vezes retém. Inclusive, você falou essa frase, tem uma experiência que eu vou resumir bem rápido para correr, mas me marcou muito. Num dia que a gente tava fazendo ação de rua, eu acho que eu te falei. Um dia a gente tava fazendo ação de rua e um cara que tava passando assim na rua dizendo, maconha, maconha. Aí a gente tava no carro e disse, bora parar? Ei, vem cá. Eu acho que ele pensou que a gente ia dar maconha a ele, né? Quando chegou a gente com a Bíblia, ele começou a rir. Resumindo, cara, a gente conversou com esse cara. Ele era um cara que tinha muito aquela visão de eu acredito em Deus e basta. Sim. E a gente queria dar comida a ele e não aceitava. Porque, veja, ele não estava com fome. Então ele pensou assim, eu tenho um casebrezinho, que ele nem dormia na rua, eu vivo como um miserável, mas eu não estou com fome. Então alguém está com fome, essa comida não é minha.
Qual é a visão que a gente aprende? Poxa, me dá, que eu vou guardar, Pra que é meu. depois. Sim. E a gente passou 30 minutos para convencer ele a ficar com a marmita. E ele não quis. Até que eu disse, meu amigo, eu achei mais cabeça dura que eu. Vou fazer o seguinte contigo. Fica a marmita. Você disse que sabe o que Jesus veio fazer aqui na terra. Então, seja Jesus na vida de alguém. Quando você encontrar alguém, você entrega essa marmita. Agora, não dê só comida, não. Ore por essa pessoa. Na mesma hora. No mesmo segundo. Eu não sei nem onde aquele cara saiu. Um cara veio de que ninguém sabe aonde e disse, irmão, tem comida ainda aí? Quando eu olho dentro do carro, não tinha comida. Naquele exato momento, ele pegou a marmita, deu pro cara e fez, tome. O cara fez, não, você é igual a mim. Ele fez, mas eu não preciso, fico com a comida. Aí quando o cara pegou a comida, ele fez, eu gostaria de orar por você. Foi orar. Cara, enquanto ele orava, chegou um carro, olhou pra ele e fez, você tá precisando de um sapato? Ele começou a chorar. Ele disse, eu saí de casa e um sapato eu queria. Naquele momento eu parei para pensar que se ele pegasse o que ele não queria e fosse embora, ele ia ter o que não queria. Mas ele ia acabar por não saber o que ele queria. E eu tentei botar isso na visão da gente. E eu imaginei que às vezes a gente corre atrás de carros que a gente não quer, de coisas que a gente não quer. Não precisa. E acaba não recebendo o que a gente quer. Porque não deixa o rio fluir. Eu enxergo a generosidade muito isso. É por isso que Deus dá, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Eu ofereço o curso de Lucas para todo mundo. Ele até se arreta comigo. Porque não sou eu que dou tudo. É ele. Mas se uma pessoa vier me pedir alguma coisa, eu digo, tu quer ser barbeiro? Meu marido daqui, vamos embora. Uma experiência de vida transformada tu tem algum jovem assim que muitas vezes vem jovens que acreditam que nem emprego tenha, né? Você fala em relação ao Ao que eu dei. curso. Infelizmente, nenhum concluiu. Tem Ao um que eu tá dei. concluindo. Que está concluindo agora, né? Que a gente pode falar, pode ser né? Que fez o Que fez o cursinho. cursilho comigo. Sim. Marquinho, ele tá fazendo lá, já tá na segunda semana e tá bom demais. E eu comentei até com Bárbara hoje, inclusive, eu disse, amor, ele vai ser a primeira pessoa que eu dei, que se Deus quiser vai concluir, porque veja como são as coisas. Às vezes a gente tá para ajudar as pessoas, mas ela não acredita em si, né? Que é capaz de reverter a sua situação. Inclusive a ONG, a Casa da Esperança, né? Em conversa com minha esposa, todo mundo se mobilizou. Demos o curso, as pessoas se mobilizaram para comprar roupa, passagem, máquina de corte. Conseguiu O tudo. pessoal Não sumiu, foi. infelizmente. Então, às vezes, é a questão de acreditar em si. A questão da educação também influencia. E uma coisa que me chocou muito, que eu até mostrei para editor na célula, eu não sou uma pessoa muito de ler, só que Deus vem me moldando aos poucos e eu tô deixando fluir. Eu sou todo tipo de pessoa assim, que é isso que o senhor quer que eu faça, então faço. Só me ajude. Só me ajude a fazer Eu isso sempre aqui. disse a você, Né? né? Uma coisa que você sempre disse para mim. Então, tem uma passagem, eu não sei muito falar biblicamente falando, vamos dizer assim, mas que tá a passagem lá em Coríntios, 2 Coríntios, Deus falando com Salomão, o que é que você quer de mim? Salomão só pede sabedoria, meu irmão. A única coisa que ele pediu, eu só quero sabedoria. Aí eu fiz uma reflexão, meu irmão, se fosse com a gente, o que é que a gente ia dizer? O que é que a gente O que é que a gente ia pedir para Deus? O que é que a gente ia dizer para ele? Não, quero um carro, quero uma casa, quero isso, quero não sei aquilo. E ele só pediu sabedoria para poder governar o povo. Né? E Deus deu muito mais. Né? E Deus deu muito mais do que ele pediu. Então, eu tô só pedindo sabedoria para Deus para lidar com muitas situações, para ajudar muitas pessoas também. Então, Ó, outro exemplo de Lucas que me marcou. Eu tô falando exemplos de Lucas bons, porque às vezes a pessoa tá em casa, ela escuta e ela se identifica. Sim. Mais um marcante. A gente ia pro cursilho. Inclusive, a gente tava comemorando que ia junto, né? E a gente começou a construir uma amizade, então a gente começa os nossos filhos, a minha filha e o filho dele, ou estão brigando juntos, ou estão brincando juntos, que estão toda hora juntos. Inclusive, ela tá ali sorrindo. Não é não, tio? É isso? Mas aí eu cheguei nele, Luquinhas estava jogando bola, aí Lucas é babão do Lucas lá, aí ele disse, cara, eu não vou conseguir ir pro cursilho. Aí eu fiquei meio assim na hora, mas depois eu disse, poxa, Lucas, você é um cara muito comprometido com tudo que é do reino. Então eu confesso que não tem essa preocupação. Seria bom que você fosse, mas eu não estou falando que é alguém que está se desviando dos caminhos do Senhor. Você apenas acha que não cabe na sua agenda. Falei isso a ele, e ele tá bom.
E aí, sei lá o que o Lucas Foi uma fez. semana, Ficou uma tudo. semana. uma semana de Uma semana agonia. foi de- Deus foi- não... Eu falei, veja como são as coisas. Eu tentei convencer todas as pessoas ao meu redor que eu não faria o cursilho pelo meu trabalho. Liguei pro pastor Carlinhos, liguei pra Renatinha, pastor Gabriel, falei com você naquele dia do futebol. E eu disse, e aquilo ficou me intrigando muito. Eu disse, meu irmão, velho, tá errado. Tá errado tá fazendo isso. Ele, Então, ele disse que ficou com vergonha. Ele confidenciou pra mim. Não sei Eu nem se fiquei- ele falou, mas eu vou falar. Ele disse que ficou com vergonha. Até ele disse: eu fiquei com vergonha de orar. eu fiquei com vergonha de falar com mas Deus. isso eu falei, eu disse assim, chegou a um Coração ponto, sincero, né? chegou a um ponto de eu dizer assim, Deus, eu acho que eu não mereço estar aqui conversando com o senhor. Eu tô com muito vergonha da decisão que eu tô tomando. E o concílio, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu, sabe? Porque saber estudar Cristo é bom demais. Né? E principalmente pra mim, que eu não vim num lar evangélico, assim, né? Então foi muito bom, foi muito proveitoso. Impactou muitas vidas, impactou a minha. E através de lá, conheci também Marquinho, que tá lá fazendo o curso também. E Então, é assim, né? foi Porque muito bom. você vai o tempo todo tentando achar uma brecha, né? Você vai querendo. Tem até que o bispo falou, eu esqueci agora. Você tenta se Autossabotagem. autossabotar, exatamente. Autossabotagem. E aí você diz: não, mas é por conta do trabalho, mas o trabalho também é importante. Não, mas é porque justificado, você né? fica se justificando o tempo todo, né? E aí quando ele. E um belo dia ele olhou pra mim e disse: não tô feliz com isso, não tô legal. Eu disse: então é porque não tem que ser. Vá-se embora, esqueça, que aqui eu vou dar conta de tudo. É por isso que eu disse que o testemunho de vocês vai deixando migalhas. Veja, um coração generoso. Alguém que faz tudo para a honra e glória de Deus. Alguém que coloca em primeiro lugar o que é do reino. Tudo isso, essas informações vão saindo soltas no testemunho dele. E aí você entende por que Existe a mão de bênção, Deus, né? por que existe a mão de Deus. E a mão de Deus não se trata sobre se tornar rico, não. Se trata sobre estar no centro da vontade dele. A construção, por exemplo, de uma família saudável, a construção a realização dos seus sonhos pessoais. Tudo isso, quando você vai dizendo seu testemunho, dentro dele, eu fui percebendo isso. E eu achei isso muito legal, porque, cara, não sei se é o caso de alguém que está ouvindo a gente, mas às vezes é isso que falta, né? Às vezes você tá tão focado, eu conversei isso com minha mãe, no caso, ela estava com um empreendimento também, ela estava tão focado no problema do empreendimento e às vezes você se agarra naquele problema, o pastor Jesus falou isso aqui, e se você se agarrar nele, você afunda com o problema. Você vai lá pro fundo, você só olha o O problema. problema é o problema. Você... Essa é a solução. E isso também aconteceu que a gente serviu no Cross também. E foi maravilhoso a gente servir lá no Cross. E aconteceu muita coisa também Pra pra gente gente não servir. ir pro cross, né? Foi um Mas aí já tava batalha. encaliçado, né? Aí Não, eu, aí, aí eu fui no carro, eu lembro que eu fui no carro chorando, Foi. brigando com o inimigo, que eu disse assim: você não vai, eu não vou dar espaço pra você, eu dentro do carro, chorando. Ele só me veio na Eu cabeça. vou, tô aqui. Não era, tinha tudo pra não ir, mas eu vou. O inimigo, você não vai vencer, você não vai vencer. E eu E a gente fui. foi muito bom. Então aí, pros Mas eu próximos. acho que é isso, né? Ó, gente, a gente queria agradecer a vocês, assim, a história. A gente sabia que ia ser transformador, assim. Na nossa vida, né? A gente vê a mão de Deus, né? Na vida de vocês, vê a mão de Deus cuidando de vocês. Então, o que eu queria mesmo é agradecer, né? Agradecer a vocês por esse bate-papo. Chegou até o café agora. Todo mundo já sabe que eu tô feliz com isso. E é isso, tamo junto, né, nessa caminhada. Eu espero que você compartilhe também esse vídeo, você divulgue, você siga firme aí com a gente no ArcaCast, né? Segue a gente aí. A Dorinha falou uma frase que me marcou. Ela falou, até falou contigo depois, né? Que existem testemunhos. A nossa igreja, toda igreja na verdade, né? No nosso caso, o nosso ministério se chama Arca. E ela falou, Heitor, eu vejo testemunhos que constroem essa arca. E eu acho que o caso do relacionamento de vocês é um desses testemunhos, sabe? Nosso alvo é Cristo, mas graças a Deus existem referências ao nosso redor que ele vai colocando que nos ajuda. E para quem vem de um lar conturbado, para quem vem de um lar que você diz, poxa, é difícil. Não tem Eu acho saída. que... Eu lembro que a Alana uma vez, ela chegou a dizer a mim, ela disse, poxa amor, eu já... briguei com Deus, assim, poxa, minha família, de certa forma, eu acho que eu vi um lado conturbado. E aí eu vi uma vez e eu parei pra pensar, caramba, Bárbara, a mãe dela tá na rua e isso não muda em nada, assim. Você vê que ela ama a mãe dela,
que ela tá lá para se a mãe dela precisar, e ela continua tendo esse relacionamento saudável com os filhos e tal. E isso tudo fortifica. Quando eu escutei ela falar isso, eu até disse a ela, eu disse, amor, a gente lê aquela passagem de Esther, que fala assim, não foi para isso que eu te coloquei nesse lugar, e a gente só pensa que aquela passagem é sobre coisas boas. Mas é sobre locais específicos. Às vezes, você passou por dificuldades na vida, e Deus vai usar essas dificuldades, e essa frase cabe bem. Será que não foi para isso que E você tu passou? falou isso, tu falou isso agora, Heitor, e eu passei por uma situação assim, inclusive, recentemente, eu preciso separar muito, porque como eu tenho esse exemplo da minha mãe, então, assim, às vezes eu fico até com raiva, por exemplo, se alguém vem pedir alguma coisa a mim, né, um pedinte, uma coisa, porque na maioria das vezes eu já sei que é para uso de droga, eu sei na pele, então muitas vezes eu acabo sendo muito de uma forma que eu não deveria ser, porque às vezes essa pessoa realmente pode estar precisando, né? E assim, até com a minha mãe eu já vi exemplo, porque hoje em dia não é só o dinheiro, hoje em dia você troca até coisas mesmo, né? Leite, enfim, qualquer coisa. Então, muitas vezes a gente acaba sendo parado por pessoas pedindo fralda, pedindo leite, e eu sei que aquilo ali pode não ser realmente para aquilo. Então, eu peço muita sabedoria a Deus para que realmente ele tocar no meu coração quando eu precisar ajudar, porque acaba que isso também me deixa um pouco traumatizada assim às vezes. E eu não posso, São as né? marcas, né? Exatamente, eu não posso. Eu tenho que realmente ajudar aquela pessoa. Até ali. porque é isso que a gente faz, né, da nossa vida, seja através da profissão, vendendo um curso para mudar a realidade de alguém, seja através das nossas relações, de afetos, de cuidado. Sempre a gente está promovendo esse amor de Deus transbordante, né? Sim. Que é uma fonte que não deixa de jorrar na nossa vida, né? E a partir dela também. Eu só tenho a agradecer o convite de vocês, agradecer quem está acompanhando a gente aí até o final, né, desse podcast. Foi um prazer enorme. E o que eu posso dizer aí para quem tá até o final com a gente é que o amor de Deus é de graça para a gente, ele é misericordioso. A gente só precisa propagar o evangelho da maneira que a gente sabe, da maneira que a gente tem um conhecimento, né? Mas para fazer com que Deus seja o centro da nossa vida e que ele sendo o centro da nossa vida, As demais coisas. as demais coisas serão acrescentadas Amém. através da vontade dele. Então, Amém. Deus abençoe vocês aí que tá aqui, né? Quem tá escutando a gente, e tamo junto aí pelo que precisar. E assim, quem queria saber o segredo das diagonais para trás, vai no Instagram. Como é o nome do Instagram? Barbeiro Lucas Saraiva. Saraiva. Porque eu já assisti tantos cortes que Já sabe eu, cortar. teoricamente, já sei cortar um É cabelo. barbeiro. E quem não for da parte que não tá cortando comigo tá errado. Beijo, gente. Tchau, Valeu, tchau, tchau, tchau.